Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Te rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor, nessa noite. E com tudo que somos, temos e há dentro de nós, queremos te exaltar, te glorificar, te bendizer e te engrandecer na beleza da tua santidade. Render-te graças por tudo que o Senhor é e representa para nós e agradecer-te porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, pela jornada desse dia a mais. Pai, obrigado por todos os livramentos, obrigado pelos acréscimos, pelas porções. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão que nos conduziu até aqui em paz e em segurança. Nós te agradecemos, Senhor, porque em todo tempo, além de paz e segurança, o Senhor também nos supriu e nos acrescentou para que até aqui chegássemos. E se até aqui chegássemos, o Senhor nos permitiu chegar, é porque ainda grandes coisas estão por vir. E nós cremos, Senhor, cremos assim, cremos que grandes coisas estão por vir, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado porque são coisas novas, são coisas grandes para um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de renovo, um tempo de restituição, um tempo de indenização e de exaltação em dupla honra, um tempo de rompimentos que o Senhor preparou para que nós vivêssemos neste tempo chamado agora aqui na Terra. E nós queremos te agradecer pelas surpresas, pelos de repentes do Senhor, pelos presentes que o Senhor preparou para que nós alcançássemos, desfrutássemos e governássemos neste tempo chamado agora. Por isso nós queremos te render graças, porque nós cremos nisso. E então viveremos cada uma destas tuas promessas e profecias para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por mais essa semana que pudemos ter, pela tua boa semente de instrução, de direção e de correção que o Senhor tem acrescentado às nossas vidas. E que nesta noite não seja diferente, Pai, que possamos receber do Senhor e aprender com o Senhor, que é manso e que é humilde de coração. Traga-nos as porções necessárias para alinharmos a nossa vida a cada dia mais e mais, de acordo com os princípios, valores, vontade e querer do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a cada um dos teus filhos que estão assistindo essa aula, que assistirão futuramente, a cada família representada, e te apresento, Senhor, este conteúdo para que, Senhor, através da tua palavra que é viva e que é eficaz e que é lâmpada para os nossos pés, nós tenhamos nossos caminhos iluminados e possamos andar retos diante daquilo que é a verdade estabelecida pela tua própria palavra. E esta mesma palavra diz e testifica de si que ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir-nos em todo o bom caminho. E assim, Senhor, eu te peço, em o nome de Jesus, que o Senhor nos traga o entendimento, o discernimento, a sabedoria contida nesta palavra, para que nós, apossados dela, possamos, sim, Senhor, colocá-la em prática e vivermos a plenitude daquilo que ela traz-nos como vida para a nossa vida. E que assim, então, Senhor, possamos avançar em vivermos o teu plano para as nossas vidas, que a tua palavra também testifica e diz que é bom, que é perfeito e que é agradável. Renovando as nossas mentes, guardando esta palavra na tábua do nosso coração e praticando-a, Senhor, em nosso dia a dia, em todas as quaisquer circunstâncias ou tempo das nossas vidas. Pai, em o nome de Jesus, que agora esteja repreendido todo comichão nos ouvidos, toda inquietude na alma, tudo aquilo que tenta trazer interferência ou interferir na boa comunicação e no bom entendimento da tua palavra. Usa a mim, Senhor, como instrumento em tuas mãos, que as expressões vocais que saiam da minha boca sejam aquelas que vêm da tua boca, do teu coração e da tua mente, e que possam ser inteligíveis, simples, diretas, objetivas e de fácil compreensão, Senhor, porque o Senhor também fala da sua palavra, testificando dela que esta palavra ela traz entendimento até os mais simples. Então, Senhor, que sejam estas as pautas, Senhor, e os objetivos daquilo que o Senhor colocar no meu coração para eu falar.
que sejam fáceis, simples de entendimento e que, então, produzam os efeitos para os quais estas palavras serão lançadas e traga a edificação do teu corpo. É isso que eu oro e te agradeço, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Doutor Adriano, Pai seja contigo, amigo valente. Amém, amém, a paz. Bem, Bom, querido, tudo bem aí? tudo Luana, tá bem, bem? Tudo bem, as crianças? tudo Joia? certo, tudo certo, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom te ver. Amém. Amém, amém. Amém. Então vamos lá avançar. Hoje nós vamos falar sobre o governo da igreja e o governo na igreja, né? Na verdade, aí eu tem na nossa apostila tá só o governo da igreja, né? Mas eu quero trazer já o contexto para vocês da diferença do governo da igreja e na igreja, né? Porque parece algo sutil, mas de fato e de verdade é importante aqui a gente entender a mudança que isso traz para o contexto, né? Quando a gente fala na igreja, né, o assunto é, de fato e de verdade, a governança corporativa, né? Eclesiástica da igreja, né? E quando usamos da igreja, o assunto é a relação de poder religioso com o político, né? Nesses termos, nós vamos abordar o funcionamento interno do governo na igreja, como que a igreja funciona, né? A governança na igreja, a gestão da igreja, né? Guardando a relação com a governança administrativa, né? Inerente da organização religiosa, né? Sem esquecer que, para nós cristãos, né, a igreja, antes de ser uma instituição secular, uma dotada de personalidade jurídica, né, ela é uma instituição divina, ela é um organismo vivo, né, que tem como líder supremo Jesus Cristo, né, e que nós somos o seu próprio corpo aqui na Terra. É o que o apóstolo Paulo escreveu lá para a igreja de Efésios, no capítulo 5, versículo 23, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, na mesma linha, as igrejas, como organizações religiosas, né, que não professam a fé cristã, possuem um ser transcendental na sua liderança máxima, invariavelmente. Sempre tem um cabeça instituído sobre a igreja. E na igreja de Cristo, o cabeça é o próprio Cristo, certo? Então, nós temos que entender que, quando a gente fala de igreja como organismo vivo, como organização eclesiástica, nós estamos falando do governo na igreja. E quando é uma organização religiosa e política, assim a gente vai se referir ao quê? O governo e o poder da igreja na terra. Nós vamos falar da gestão organizacional, e nós vamos tocar um pouco esses dois pontos, né? Paulo falou lá, a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, Paulo está exatamente aqui fazendo uma referência, né, àqueles que são os ministros que estão imbuídos de serem os responsáveis tanto da gestão eclesiástica da igreja, né, como organismo, como também daqueles que são responsáveis sobre a questão do governo da igreja, né, que tange ao poder da igreja como instituição, como corpo vivo, ou seja, das coisas espirituais. O que nós temos que entender e já colocar fundamento aqui é que a primeira coisa que a gente tem que ter como pilar é a questão da organização, né, e da gestão da igreja, porque nada funciona sem ordem. Deus é um Deus de ordem, ok? As coisas do reino não são bagunçadas. Então, desde um princípio, o Senhor sempre trabalhou estabelecendo a ordem, né? E na igreja não é diferente.
é preciso nós termos ordem para que tudo funcione. Né? Deus capacita as pessoas para presidirem e dirigirem o corpo de Cristo, né? Os cristãos, os crentes aqui na Terra, inspirados por Ele e ungidos para tomarem decisões e trazerem o comando de Deus para a comunidade como um todo. Então, nós temos que entender que essa é uma estrutura estabelecida por Deus. As coisas de Deus têm ordem e têm que ter decência. As coisas do reino de Deus não são bagunçadas, ok? Então, na igreja não é diferente. Nós temos que usar a capacidade que Deus nos deu de gerirmos administrativamente e também espiritualmente, de liderarmos espiritualmente, tudo com ordem e com decência. Tudo aquilo que nós fizermos também na igreja e para a igreja e com a igreja é um critério, é um padrão estabelecido por Deus que nós façamos com ordem e que façamos com decência também. Amém? Então, falando um pouquinho da estrutura de autoridade, que, obviamente, quando a gente fala de gestão, de responsabilidade, quando a gente fala de atributos e ofícios e funções e atribuições que serão desempenhadas por homens, seja na questão administrativa ou seja na questão espiritual, a gente tem que entender que existe uma estrutura de autoridade instituída por Deus. Porque é dentro dessa estrutura que as coisas vão se estabelecer com ordem e com decência. Né? Então, o princípio para que nós tenhamos ordem e decência nas relações, sejam elas corporativamente, como a igreja como instituição jurídica ou espiritualmente como uma instituição ministerial, como uma instituição espiritual, como um organismo vivo, né? Ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver efetivamente entendimento e alicerçamento de estrutura de autoridade que também pressupõe uma relação de autoridade e submissão. Né? Então, Paulo também falou aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, olha o que Paulo frisa aqui, né? Que nós devemos nos sujeitar às autoridades, certo? Porque toda autoridade procede de Deus. Né? E que todas as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, não importa qual foi a maneira ou o mecanismo que a autoridade foi instituída aqui na Terra, naturalmente dizendo. Inclusive, autoridades governamentais de uma nação, de uma cidade, de um estado, etc. Não importa. Importa que, se for instituída, está lá num cargo de autoridade, nós devemos honrar as autoridades. Entendeu? Porque Paulo está sendo claro, direto e objetivo aqui. Né? Não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Né? Não há autoridade que não proceda de Deus. Então, dentro da estrutura da soberania de Deus, ainda que o mecanismo pelo qual aquela autoridade foi colocada naquele cargo, naquela função, naquela atribuição, naquela posição, tenha sido levada por homens, não importa, foi na permissão de Deus. Então, se ela está lá e está acima de nós, nós devemos, sim, submissão às autoridades. Então, isso é muito sério. Independente, aí não tá falando se a gente gosta ou se a gente não gosta da autoridade. Independente de a gente concordar com a autoridade, independente de a gente estar alinhado com a autoridade, independente de a gente ter simpatia com a autoridade ou gostar da autoridade. Se é autoridade, nós temos que honrar e temos que orar e temos que nos submeter. Então, não tem, a estrutura de Deus, do reino de Deus, é muito clara com relação a isso. Então, é importante nós termos essa consciência para que nós não erremos no nosso caminhar
e não nos coloquemos numa tortuosidade de caminho que faça-nos andar em desalinhamento com aquilo que é um princípio de Deus, porque esse é um dos princípios mais sérios e acho que mais importantes dentro de uma linha de liderança, né? Porque nós vamos ver, e eu vou falar para vocês aqui, que o princípio para nós liderarmos, ou seja, o princípio para nós sermos instituídos e para nós termos autoridade e para nós liderarmos alguém, é nós nos submetermos. Ninguém é um bom líder ou é instituído de autoridade se não for submisso e se não for um bom liderado, né? Um bom líder, ele, antes de ser um bom líder, ele com certeza precisa ser submetido a uma estrutura de submissão à autoridade e a uma liderança, né? Esse é o princípio básico para uma boa liderança, né? Amém. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. E a estrutura de autoridade, e entendemos que a estrutura de autoridade é o caminho pelo qual o poder de Deus flui, né? E quando nós defraudamos ou violamos essa estrutura, né, a gente interrompe o poder de Deus em nossa vida. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque, como nós lemos ali que Paulo falou aos Romanos, toda a autoridade é instituída por Deus, né? Então, além do que a atitude contrária à autoridade representa e se instaura como rebelião, né? E a rebelião é algo que é um princípio adotado, usado e inerente a Satanás. Então, quando nós não nos submetemos à autoridade, nós estamos adotando uma postura de rebelião, de rebeldia. E aí nós, como Paulo falou, não deis lugar ao diabo. Aí, nesse momento, se a gente se rebela, se a gente é rebelde, a gente está dando lugar ao diabo. Então, esse é um assunto muito, muito importante de nós entendermos, porque faz toda a diferença na nossa vida e no contexto que nós devemos nos relacionar com as nossas autoridades. Entende? Até onde vai a linha de submissão à autoridade? Até o ponto em que essa autoridade não está defraudando princípios e valores do reino. Então, até o ponto da licitude e da ilicitude, né? Se essa liderança ou se essa autoridade que está sobre nós não está colocando algo sobre nós de comando, de mando, de instrução, que não defraude os princípios e valores e que não seja ilícito e que, portanto, não seja pecado também, nós devemos nos submeter, independente de concordarmos, de gostarmos, de acharmos ou de não acharmos. Se a autoridade está sobre nós, nós devemos nos colocar embaixo dele e devemos obedecer. E se nós defraudarmos isso, nós nos rebelamos. E ao adotarmos uma postura de rebeldia, nós estamos dando lugar ao diabo. Porque o princípio que voga o coração de Lúcifer, de Satanás, é a rebeldia, né? Lúcifer, que era um anjo ministrador do louvor a Deus nos céus, né? Um anjo caído que se tornou Satanás, ele se rebelou contra Deus. Esse é um princípio de Lúcifer, né? Porque ele intentou ser maior que Deus no coração dele. E com ele contaminou e levou, porque o rebelde, ele nunca se rebela sozinho. O rebelde sempre arrebanha um monte de gente junto, né? E o maior exemplo disso é o próprio Lúcifer, que com ele, a Bíblia nos ensina e diz que foram caídos, foram expulsos do céu 1/3 da população do céu, né? Então,
O rebelde, ele sempre vai espalhar o princípio da rebeldia também. Ele nunca quer fazer o negócio sozinho, né? Então, olhem como é que nem rastilho de pólvora, né? É um efeito de contaminação, né? O rebelde sempre vai angariar e vai arrebanhar parceiros para estabelecer a rebelião, né? Então, o princípio da rebeldia é algo que veio do coração de Lúcifer. E foi por isso que Deus expulsou, e por isso que ele é chamado anjo caído, porque ele caiu do céu. Deus expulsou ele do céu, e ele caiu do céu. Por isso que a gente fala que o que cai do céu é capeta, né? Que a única coisa que cai do céu é capeta, né? Então, é algo que a gente precisa realmente prestar muita atenção. Então, eu quero ressaltar aqui para vocês, né, que para nós termos autoridade, né, nós temos que ser submissos. Ninguém tem autoridade se não tiver submissão. O princípio da autoridade é a submissão. As duas coisas andam juntas. Ok? As duas coisas andam juntas. Para nós termos autoridade, antes nós precisamos nos submeter. Certo? Amém ou não amém? Amém. 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 Então tá bom. Então, nós temos que entender, quero trazer algo para vocês aqui, que nós temos a bênção do Senhor, né? Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, Paulo falou aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ele já nos abençoou, nós já somos abençoados, certo? Então, nós temos que entender aqui o plano original de Deus para o homem, que é abençoar. Ele já nos deu toda a sorte de bênçãos, autoridade e semente, certo? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 27, versículo 27 e diante. Está falando lá da história de Jacó, né? E diz que chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, a abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te os povos, as nações, e encurvem a ti. Sê Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, e malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Né? Aqui, Deus está mostrando como que é a transferência de autoridade do pai para filho. Né? Deus estava nos mostrando como que é a hierarquia de transferência de autoridade do pai para o filho. Então, entendendo isso, nós temos que entender que em Cristo Jesus, que todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, nós também, como herdeiros e co-herdeiros, como membros do corpo de Cristo, recebemos toda esta autoridade também. Porque o próprio Deus transferiu para o Senhor Jesus toda a autoridade e todo o poder. A Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra. E o nome dele foi exaltado acima de todo nome. Então, já em Cristo Jesus, nós já estamos suficientemente e totalmente e plenamente instituídos e imbuídos de toda a autoridade e de todo o poder. Certo? Mas o que nós temos que entender é que autoridade não é poder. Autoridade é poder delegado. Ok? Autoridade não é a mesma coisa que poder. Poder é uma coisa, autoridade é o poder delegado. Autoridade e poder são diferentes. O diabo tem poder, mas não tem autoridade.
E nós possuímos poder e autoridade. Entendeu? Amém. Amém? Uau. Então, nós possuímos poder e autoridade. O diabo não. O diabo ele tem só poder, mas ele não tem autoridade. Né? Então, nós temos que ter consciência dessas coisas para entender e exercitarmos a nossa autoridade. E no exercício da autoridade é preciso que subamos um degrau na nossa caminhada, que é o degrau da submissão. E isso o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Jesus era poderoso, mas ele colocou a sua divindade de lado. Ele era poderoso, filho de Deus, mas não operou como Deus e não usurpou a sua posição de ser Deus, sendo 100% homem, mas ele veio na Terra como homem, então ele não usurpou da sua posição de Deus, e ele era 100% Deus. Mas como homem, ele estruturou a sua caminhada aqui na Terra justamente para nos ensinar a maneira pela qual assumiríamos essa posição de autoridade. Por quê? Como que ele assumiu a posição de autoridade e como que todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, quando ele se submeteu à vontade do Pai, depois de ter se entregado à morte e morte de cruz. Então, antes de ele ser imbuído, de ele ser delegado de todo o poder, ele se submeteu à vontade do Pai. Olha o que diz lá João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Senhor Jesus falando. Ele veio do céu, ele era 100% Deus, mas ele veio nascido de mulher, como homem. E ele fala, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Submissão. Né? Então nós precisamos elevar o nosso grau de autoridade, certo? Subindo o degrau da submissão. Olha o que Paulo falou em Filipenses, capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Então, se nós não aprendermos a descer, nós nunca saberemos o que é estar por cima. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele era Deus. Davi aprendeu a servir. Quando ele estava numa posição de serviço, foi quando o Senhor o promoveu. Então, se nós não soubermos promover pessoas, Deus nunca irá promover as nossas vidas. Nós precisamos promover as pessoas através do nosso servir, através da nossa submissão. Davi promoveu seus irmãos ao servi-los no campo de batalha. E Deus o promoveu através de Golias. Né? Muitas pessoas pensam, né, que o sucesso virá através daquela pessoa a qual servimos. Porém, nós podemos ver lá em Efésios 6:8 que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizermos. Então, o que nós fizermos acontecer às pessoas, Deus fará acontecer nas nossas vidas. Essa é uma lei, é um princípio que o Senhor estabeleceu. Porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer como que para homens, mas sim como para Deus. E o Senhor nos retribuirá. É o Senhor que vai nos retribuir. Então, é o que eu sempre falo para vocês, é o acionamento do princípio. Se a gente estabelecer o princípio, a gente vai viver o princípio. A chave para estar no controle de qualquer situação, seja ela qual for, é submissão.
Se o próprio Jesus falou para nós, o maior entre vocês deve ser aquele que serve. A motivação da submissão não é o estar por cima. Nós temos que entender isso. Mas não é porque a gente entende que isso que é a motivação que vai nos fazer ser submissos é para que nós estejamos por cima. Não. Submissão é fazer uma missão que não é sua. E ainda assim fazer isso com disposição e alegria. Servir é um lugar seguro para as nossas vidas. O que é submissão? É estarmos sob uma missão, embaixo de uma missão. Então, a motivação de nós sermos submissos é nós fazermos, desempenharmos uma missão que não é nossa, e ainda assim a gente fazer com alegria, com disposição, o melhor que a gente puder, com excelência, com determinação, com comprometimento. E fazer isso com alegria. Não como que para homens, mas para Deus. Então nós temos que entender que a submissão é um lugar de segurança para as nossas vidas. Olha o que Jesus falou lá em João 8:29. Jesus falou assim: "E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Se Jesus não fosse submisso a Deus, o próprio Deus o deixaria. Deus não se associa com os submissos. E se ele não se associa com os submissos, nós também não podemos nos associar. Pega essa aí. Entendeu? Deus não se associa com insubmisso. Insubmisso. E se ele não se associa, nós também não podemos nos associar. Pessoas insubmissas, elas têm uma aparência de piedade. Certo? Mas, na verdade, elas são rebeldes. São desonrosas. Em Romanos, Paulo falou aos Romanos 13, que Deus não nos projetou para nós nos submetermos a homem, mas para nós nos submetermos a ele através dos homens. Isso é forte. Então, Deus não nos projetou para nós nos submetermos ao homem, mas para nós nos submetermos a ele através dos homens. E ele usa os homens nessa terra, com uma estrutura de autoridade sobre as nossas vidas para que nós nos submetamos. Forte, hein? É forte. É esse entendimento que nós temos que ter para com as autoridades, porque todas elas são instituídas por Deus. Certo? Então, nós temos que entender essa estrutura que Deus confiou às nossas vidas, porque isso é segurança para nós. Quando a gente entende que a minha missão é a nossa missão é a missão de alguém. Quando eu tenho a disponibilidade para cumprir a missão de alguém, eu me coloco debaixo de uma unção onde os meus sonhos e a visão que um dia Deus me deu e colocou no meu coração começam a estabelecer aos poucos por causa dessa submissão. Essa é uma estrutura que Deus faz. Quando que Deus começa a formalizar e a tangibilizar e a estruturar a visão, os sonhos, as promessas que Ele colocou nas nossas vidas e que Ele deu para as nossas vidas? Quando a gente aprende a se submeter, porque nós vamos alcançar essa visão e essas promessas, certo? Quando nós estivermos num patamar e num nível de autoridade suficiente para poder tocar aquilo, para poder sustentar aquela visão, certo?
Mas para nós chegarmos lá, nesse nível de autoridade, nós precisamos fazer o quê? Nos submeter. Porque não existe autoridade sem submissão. Então, quando a gente estabelece, entendendo isso, a gente estabelece essa dinâmica de submissão, de estarmos embaixo de uma missão de alguém, fazendo com disposição de coração, com alegria, como se fosse nossa aquela missão, com integridade de coração, entendendo que nós estamos nos submetendo a Deus através de um homem na terra. O que acontece? O próprio Deus, nessa estrutura que ele mesmo criou para nós, ele vai honrando a nossa posição, e vai fazendo as transferências daquela unção ao qual a gente está se submetendo, aqueles dons, aqueles ministérios, aquelas unções, e os nossos sonhos, as nossas visões que um dia Deus nos deu, eles começam a se estabelecer pouco a pouco. Por quê? Por causa do princípio da submissão. Então, de novo, eu quero repetir para vocês: submissão é a chave para a autoridade. Não existe autoridade sem submissão. Nós não devemos procurar ser aquele que é reconhecido, nós temos que procurar ser aquele que serve. Deus nos falou. Então, a gente quer ser grande, a gente quer ser o maior, então o maior é aquele que serve. É isso que nós temos que buscar ser, aquele que serve. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Não, a gente tem que aprender, de fato, a se desenvolver em conhecimento, mas sempre, se a intenção estiver errada, o que vai acontecer? A gente só vai esbanjar conhecimento. Nós devemos sem dúvida nenhuma, dedicar a buscar conhecimento, a estudar a palavra de Deus e nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, mas com o intuito de revelar a presença de Deus às pessoas através da sua palavra. O estudo, o conhecimento, o aprofundamento nas coisas de Deus, eles têm que vir associado a uma paixão pelas coisas do Senhor, com a intenção correta, que é o quê? O servir aos outros. Porque toda a estrutura que Deus estabeleceu de dons e de ministérios e que Ele nos confia, todos eles são para servir aos irmãos, servir à igreja, para a edificação da igreja. Não é para a minha própria edificação. Mas aí Deus traz o quê? Uma estrutura de princípios, de que ao servir, ao nos submeter a Deus através dos homens, nós estamos fazendo para Ele. Então, Ele é fiel e Ele é galardoador. E aí Ele estabelece os plantios da semeadura e da colheita. Amém? O nosso caráter, ele só é desenvolvido quando a gente faz aquilo que deve ser feito e não aquilo que a gente deseja fazer. Uau, amém. E isso tem a ver, a estrutura de submissão e autoridade é algo que vai diretamente na nossa forja de caráter e principalmente caráter espiritual. Então, nós temos que entender que o nosso caráter ele só é desenvolvido, ele só é forjado, ele só é afinado e ajustado, quando a gente faz aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que a gente deseja fazer. De novo, independente de eu gostar do líder, eu concordar com o líder, eu achar isso, eu achar aquilo, de ele estar certo, de ele estar errado, na minha opinião, a minha obrigação é me submeter a ele. Até que ponto? Até o ponto da ilicitude e até o ponto da transgressão dos princípios e valores. Certo? Desde que esse ponto não seja ultrapassado. O ponto do pecado, da ilicitude, da transgressão dos princípios e valores. Ok? Então, isso
a gente ensina, eu sempre ensino bastante, e eu já tenho vários testemunhos, e a gente mesmo, pessoal, eu e a Lu, temos vários testemunhos nossos com relação a isso, e eu contei um pouquinho para vocês da nossa história, etc., e é algo que a gente aprendeu a andar. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao marido, né? E aí a gente tem uma distorção, né, dessa história, e aí entra um monte de bobagem no meio do caminho aí, de explicação errônea, de distorção das coisas, né? Porque acha que o fato de você ser submissa é você ser capacho, você ser pau-mandado, e não tem nada a ver com isso. Como eu acabei de explicar para vocês aqui, submissão é você estar embaixo de uma missão. E a Bíblia diz que o marido é o sacerdote do lar, ele foi colocado por Deus como cabeça do lar. Então, ele é a estrutura de liderança e de autoridade do lar, da família. Certo? Então, a mulher deve estar sob a missão do marido. Então, no momento de decisão, de tomada de decisão e etc., muitas vezes, o que acontece? Há uma divergência, né, no sentido da decisão a ser tomada. Né? Então, num afunilamento e numa tomada de decisão que há controvérsia, ainda que haja divergência, numa última instância, desde que não seja pecado, não seja ilícito, não seja uma transgressão de princípios e valores de Deus, certo? O líder é o responsável pela tomada de decisão. E o liderado, que está embaixo da missão do líder, num fecha e numa tomada de decisão, sim ou não, então tem que prevalecer o quê? A posição do líder. E nós temos que nos submeter ao nosso líder. E com alegria. Mesmo não concordando, mesmo não achando certo, mesmo não gostando, não importa. Essa é a estrutura que Deus criou. Porque se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Deus vai se agradar de nós. E nós vamos acionar um princípio. Mas e aí? E Deus não tem o justo por injusto. E a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, a partir do momento que a gente se submete, coloca e nos colocamos embaixo desse princípio, o que acontece? Aí, o próprio Deus vai ter com aquele líder se ele estiver tomando uma decisão errada, fora de uma direção de Deus. Aí é ele Deus. Aí existe misericórdia, existe graça, mas existe um relacionamento de líder para Deus. Mas Deus fala que a quem mais é dado é mais é cobrado. Grande é a responsabilidade. Mas o que acontece também? A gente tem que entender que existe uma estrutura de caráter, uma estrutura de autoridade que é delegada para o próprio líder. E que muitas vezes o líder, na posição que ele está, ele não é compreendido pelos seus liderados. Por quê? Porque na posição que ele está, como cabeça, é muito simples. Vamos colocar aqui, ó. Olhem na linha dos meus olhos aqui. Então, o cabeça, ele está com essa linha dos olhos aqui, enxergando aqui, ó. É o ângulo de visão, o raio e o alcance de visão do líder. Eu mesmo estou olhando aqui para vocês, eu estou conseguindo olhar aqui, eu estou olhando por cima da tela do meu computador que está em cima da minha mesa aqui. Porque eu estou aqui onde eu estou, nessa altura. Agora, aqueles que são corpo, que estão aqui para baixo, se tivesse um membro aqui com os olhos aqui, ele não estaria tendo o mesmo ângulo de visão que eu estou tendo. Então, via de regra, o que acontece? Sempre o ângulo de visão, o alcance da visão, a perspectiva da visão que o líder tem como cabeça, sempre vai ser amplificado, sempre vai ser acrescentado, sempre vai ser diferente daquilo que os liderados têm. Então, é importante, muitas vezes, nós entendermos que a nossa liderança está enxergando, às vezes, coisas que nós não estamos enxergando. Isso não quer dizer que o líder não vai errar. Por isso que também o Senhor nos ensina que, como líderes, nós devemos ter conselheiros, porque na multidão de conselhos habita a sabedoria. Vou dar um exemplo meu próprio, como eu falo para vocês.
Hoje nós estamos instituindo a nossa igreja. Ok, eu sou o pastor, o anjo da igreja. Sou a liderança máxima dentro do nosso ministério, da nossa igreja, certo? Mas eu me submeto, eu falei para vocês, e no nosso próximo culto da visão, eu vou apresentar alguns, eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso, né? Mas eu tenho parceiros associados, parceiros ministeriais associados, que são pastores, que são apóstolos, que são profetas, né? Que são homens e mulheres de Deus, né? Que andam junto comigo, que são líderes de outras igrejas, dos quais eu dou satisfação, busco conselho e me coloco abaixo em submissão para buscar conselho, para buscar aconselhamento, para buscar mentoreamento com eles, assim como eles também fazem comigo. Então é importante nós entendermos isso, que essa estrutura de autoridade e submissão é algo que é segurança instituída por Deus para nossas vidas. Mas como liderados, nós precisamos entender que, independente a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito, que está estabelecido no princípio e na lei de Deus, e não aquilo que a gente deseja fazer. Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do Pai que me mandou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá ficando meio quieto as mulheres aí, só porque eu falei de casamento de mulheres. Amém. Não, eu tô aqui. Glória a Deus. Eita, Eu tô Glória. aqui. Oxente. Estou aqui, isso é meu marido. Glória a Deus. Glória a Então- Deus. Amém. Então, o que a gente faz aqui na Terra e o que acontece aqui na Terra vai determinar o que nós seremos na eternidade e o que nós vamos fazer lá na eternidade. Um estilo de vida com disciplina pode não parecer interessante aqui para nós, muitas vezes, mas eu garanto para vocês que ele é o ideal de nós adotarmos a nossa vida. Uma estrutura de disciplina, de submissão de autoridade. Amém? É glória, amém. Glória a Deus. Então, é o seguinte. O que nós temos que entender aqui, nesse negócio todo aqui? Abram lá comigo a Bíblia de vocês. Quero que vocês guardem isso aí, como eu li já para vocês, em João 6,38. Quem pode ler aí para mim? João 6,38. Vivi, leia aí para mim, para nós. Já que ninguém se habilitou, abre seu microfone aí e lê. Tá ouvindo, pastor? Pronto, estamos ouvindo. Ai, vamos lá. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Lê de novo, por favor, Vivi. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, entendam, o nosso nível de submissão e obediência a Deus, através dos homens nessa terra, vai determinar o nível de autoridade que nós vamos mandar aqui.
Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia! E o nível, Essa foi... o nível é alto, hein, pastor? O nível é alto. O nível é alto. A régua está subindo. É. Tá Hã? subindo o hein? Nós Amém. temos que, e nós temos que entender que essa estrutura ela tem que ser feita com alegria, Amém. entendendo que isso é segurança para nós, que o próprio Senhor estruturou isso para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, para a nossa segurança, para a nossa estruturação de caráter cristão, né? Nós temos que entender que nós somos um espírito, temos uma alma, estamos num corpo. Nós somos seres espirituais. Nós somos espirituais. E, portanto, a gente tem que usar as coisas espirituais para nossa vida poder estar moldada e para ser mudada em todos os aspectos, em todos os âmbitos que a gente precisa. Certo? Mas hoje está muito semelhante, as pessoas estão muito semelhante indo para a igreja, escutando a palavra de Deus e considerando, entre aspas, as coisas espirituais, mais ou menos como aqueles que vão para uma academia, né? E deixa a academia para que a academia mude a vida dele. É mais ou menos o seguinte: sabe essas pessoas que vão para academia, se esforça, malha pra caramba, e aí fala que vai na academia só para poder comer no final de semana? Vocês já ouviram isso? Hã? Não É. é? Rodízio ainda, pastor. Rodízio. Rodízio ainda. Aí É. chega no final de semana, chuta o balde, Ainda é o dia certo? da porcaria. É, o tal do dia do lixo, né? É, e O aí, lixo. as pessoas usam a estrutura, né, da academia, né, para fazer aquilo, para justificar e fazer o que eles querem fazer. Certo? Então, é a mesma coisa que hoje muitos estão fazendo, né, que são pessoas que de espirituais não têm nada, são carnais, porque elas usam as coisas espirituais para abençoar a sua própria vida. E não para servir, e não para se submeter. Né? Quando ela sai da academia, tem uns que deixam a academia mudar a vida deles, são aqueles que vão para a igreja, que escutam a palavra de Deus, que consideram a palavra de Deus e se aplicam e se esforçam para fazer a vontade da palavra, certo? Mas tem aqueles que, quando eles saem da academia, né, o que que eles, ou saem da igreja, né, eles levam a igreja com ele, né, e fala, e justifica tudo. Então, não, eu vou lá, vou para a igreja, mas é para que eu possa fazer isso. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Sim. E vejam, o que eu falei para vocês, eu dei exemplo de Lúcifer para vocês, né? Quando Lúcifer caiu do céu, ele trouxe consigo 1/3 da população do céu. Dos anjos, dos arcanjos, do querubim. Pensa numa parada, meu. 1/3. 1/3. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a. Aqui, Lucas 10:18. Diz assim, né? Ele é o diabo, o dragão e a antiga serpente,
amarrada por 1000 anos, que arrastou consigo a terça parte dos anjos celestiais, que está lá descrito em Apocalipse 22, né? Vamos ver essa referência aqui. Quem pode ler para mim aí, o Lucas? Lucas 10:18. Apocalipse 22. Alguém abre aí para mim. Lucas 10:18, pastor. Lucas 10:18. Por favor. Eu vi, e disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Vai, mais. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vós alegreis por isso, que se vós sujeitem aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Mais, pastor? Olha Apocalipse 12:4. Está falando que a sua cauda arrastava a terça parte das Isso. estrelas do céu, né? As quais lançou Isso, para e lançou-as para a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Isso, vai um pouquinho mais. Lá até 7, 8, 9. Aí está falando que teve uma grande guerra no céu. Nações várias Isso. ferrolhas. De Deus, o trono. Calma aí que eu tô... O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse é o nome da dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. E aí está falando que que ele levou a terça parte do céu junto com ele. Isso. Certo? Certo. Mas tem outro versículo. Vem até o 4, isso. Deu a luz ao filho, um homem para reger as nações com a vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus. Cadê o Para o seu... trono? Isso. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 270 dias. dias. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino de nosso Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Tem mais, Amém. pastor? Amém, não? É isso aí. Tá fazendo a referência ali em Apocalipse no versículo anterior, né? Falando de um terço das estrelas, que era um terço dos anjos do céu, né? Fazendo a referência que com ele arrastou um terço da população do céu, né? E lá no versículo 4 que a gente leu, né? E aí o contexto que eu quero trazer para vocês é justamente o quê? Né? Que hoje a gente acaba fazendo o quê? Trazendo
um contexto de justificativa e de relativização, né, dos princípios absolutos de Deus, buscando esse aconchambro, né, e essa amoldagem, essa adaptação daquilo que é absoluto, fazendo com que aquilo seja variável, né? E aí é exatamente isso, né? A gente usa a palavra, usa a estrutura que Deus deu, usa os princípios, os valores e as instruções, as direções que Deus nos deu na estruturação dele para as nossas vidas, para justificar, né, um desejo nosso, né? Então é a história da academia que eu falei para vocês, né? Muitas vezes a gente está usando isso a semana inteira para que depois, a hora que a gente sai da igreja, na igreja a gente usa isso. A hora que a gente sai da igreja, a gente usa aquilo que a gente foi acrescentado na igreja para justificar o que a gente vai fazer fora, né? E aí isso é um passo para o engano, né? E foi exatamente esse contexto que aconteceu e que contaminou o coração de Satanás, de Lúcifer, né? Porque ele começou a fazer as coisas não mais por alegria, e sim por obrigação. E aí ele começou a deixar de se submeter. E aí ele começou a querer intentar ser maior do que o seu próprio líder, ou tomar o lugar do seu líder. Então, essa é uma linha muito tênue, né? Quando nessa relação de submissão e autoridade, nós deixamos de fazer o que fazemos, entendendo que nós estamos fazendo para Deus, com alegria, entendendo que isso é segurança para nós, que isso é algo que Deus estruturou para nos abençoar, que é algo que alegra o coração de Deus, que é algo que vai forjar o nosso caráter, que é algo que vai estruturar, nos alicerçar e fundamentar o nosso caráter, e que isso realmente deve nos trazer alegria no nosso coração. E a gente começa a fazer isso por obrigação, nós estamos a um passo do engano. Então, quando aquilo que era alegria começa a se tornar obrigação, nós estamos a um passo do engano. Então, hoje a gente vê muitas pessoas efetivamente questionando coisas, e a Bíblia diz, né? E a gente vê grandes movimentos, inclusive na igreja, e a Bíblia diz, deixa eu procurar a referência desse versículo para ler para vocês. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Segunda Timóteo 4, capítulo 4, versículo 3 e 4. Deixa eu pegar outra versão aqui. Espera aí, só um momento. Segunda Timóteo 4, 3 e 4. Deixa eu fazer uma comparação das versões aqui. Segunda Timóteo 4, versículo 3. 3 e 4. Vou ler na revista atualizada, na ARA, versão ARA. Almeida, revista e atualizada. Pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? A palavra de Deus, a Bíblia. Pelo contrário, elas cercar-se-ão de mestres, ou de algumas outras versões falam de líderes, segundo as suas próprias cobiças. Outras versões falam segundo os seus próprios desejos. Outras versões falam segundo o seu próprio coração.
Olha o que a nova versão transformadora, a NVT, diz. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, já não escutarão a palavra de Deus, o ensino da verdade, a Bíblia. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Outras versões diz correrão atrás de fábulas, outras versões de doutrinas erradas. Deixarão de ouvir a verdade e correrão atrás de doutrinas erradas, de falsas doutrinas, entregando-se a fábulas. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mentira, de fábulas, de mitos, de enganos. Aí ele exorta e fala assim: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém? Então, amados irmãos, eu tenho visto muito esse versículo se concretizar nesses tempos que nós temos vivido. Porque eu tenho visto muitas pessoas buscando líderes segundo o seu coração, segundo a sua própria vontade. Líderes que falam aquilo que elas querem escutar, que agrade os seus ouvidos. Mas não que lhes digam a verdade. E aí hoje, então, tem um grande movimento, e eu tenho me deparado isso assim constantemente. Por exemplo, e nós falamos na aula passada, eu trouxe a verdade da luz bíblica para vocês, a verdade à luz da palavra para vocês, acerca da instituição igreja que foi suportada, que foi instituída, que foi implantada pelo próprio Deus aqui na terra, inaugurada por Jesus nessa terra, que é a eclésia. Eu estou falando da unidade eclesiástica, não nós, igreja, templo do Espírito Santo. Né? Eu tenho visto muitas pessoas, por exemplo, justificando sob a luz da sua própria vontade e conveniência, da sua própria cobiça, certo? Que a gente não precisa mais estar ligado a uma igreja local, que a gente não precisa estar embaixo de uma estrutura eclesiástica, que a gente não precisa estar embaixo de uma estrutura de liderança, que a gente não precisa, estar embaixo de uma estrutura de autoridade. E eu tenho visto Eles dizem que a igreja é nós, né? Sim, exatamente. Eu tenho visto um monte de crente desigrejado. Aham. Entendeu? Sim, de fato, existe as duas, a Bíblia se refere às duas igrejas, certo? Mas essas pessoas também não vão estudar a raiz daquilo que o contexto da palavra diz e a raiz daquilo que a palavra é. Sim, a Bíblia se refere a nós como igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo, mas também se refere à instituição eclesiástica. Mas detalhe, né, pastor? Ele diz, nós somos membros de um corpo. O corpo não anda sem membro, né? Sim, exatamente. Se somos membros de um corpo, não tem como. Então, uma coisa não substitui outra, uma coisa não é melhor que a outra, uma coisa complementa a outra, uma coisa é feita para estruturar a outra, uma coisa é feita para ajustar, para complementar a outra. Entendeu? Mas aí suprime-se determinadas situações, né? E fala que aquilo é uma doutrina errada que ninguém é obrigado a. Pronto, é aí. A partir do momento que você perde a alegria de fazer as coisas para Deus e faz por obrigação, você está a um passo do engano. Foi por isso que Lúcifer caiu dos céus. Isso é uma doutrina demoníaca que quer fazer com que exatamente o que aconteça? Que as pessoas se desgarrem e fiquem longe do aprisco. Porque ovelha desgarrada fora do aprisco é muito mais fácil de ser tragada. Isso é uma estratégia do inferno. Deus não nos fez para andar sozinho. Deus não nos fez para ser autônomos. Deus nos fez para ser livres, mas não autônomos. Deus nos fez para andar juntos. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele falou: vão de 2 em 2. Quando ele estruturou a igreja, foi exatamente isso que você falou, Vivi. Quando
a própria figura ilustrativa que Deus usou para Cristo e a igreja foi exatamente essa, de corpo, cujo qual ele é o cabeça e nós somos membros. Então, qual que é a grande estratégia do inferno? É deixar as pessoas afastadas, deixar as pessoas desvinculadas uma das outras. Por quê? Porque as pessoas longe uma das outras ficam mais frágeis e mais suscetíveis aos ataques do inferno. E vão cada vez mais esfriando. Então, a gente vê um monte de gente falando que não precisa ir para a igreja. Já tem, né, pastor, esse movimento aí que não precisa ir para a igreja, né? Igreja não é de Deus. O que eu tenho me deparado com pessoas me falando isso, vocês não fazem ideia. Eu conheço uma pessoa aqui uma, uma vizinha que ela disse que não precisa devolver o dízimo, não precisa congregar e que o dízimo é para os judeus. E tem que devolver o dízimo aos judeus. Eu falei, minha irmã, então... E aí a criatura ainda diz, Deus que me perdoe se eu estou falhando, mas que é usada por Deus e sai orando na cabeça de todo mundo. Eu penso assim comigo, então a Bíblia está errada? Porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus que nós somos um corpo, nós temos sim que estar num lugar, congregar, porque isso nos ajuda é como se fosse assim, se você está frio, às vezes você vai no culto, num dia no culto, você sai de lá animado, revigorado, porque você ouviu um testemunho, porque você ouviu uma palavra, nem que seja de exortação, mas que você sai de lá exortado, que você vai chegar na sua casa e depois você vai pedir perdão para Deus daquilo que você fez, se foi uma exortação, se foi algo de bênção, você vai agradecer. Não tem como, pastor, a gente ficar sem congregar. É impossível. É impossível. Não tem como. Então, duas observações só, Fabi. Perfeito o que você falou. Agora, independente Deus não nos chamou juízes das causas dele, ok? E nem das pessoas. Deus não nos chamou para julgar ninguém e nem juízes das causas dele, ok? Então, independente de essa determinada irmã, qualquer um outro irmão que esteja dentro de um contexto de um entendimento enganoso à luz da palavra de Deus, né? Nós, como aqueles que estão com a lucidez e em alinhamento com a palavra, temos que fazer o quê? Primeiro orar por eles, trazer a instrução, se eles aceitarem, se eles não aceitarem, continuar amando e instruindo e orando da mesma maneira, para que Deus realmente, na sua infinita misericórdia, os alcance e os olhos, as escamas dos olhos caiam e eles tenham e cheguem no pleno entendimento daquilo que realmente é a verdade que a palavra diz, certo? E não podemos, além de julgar, também entender que, independente do que a pessoa está fazendo de certo ou de errado, ainda que seja, que não é, né, ainda que seja uma estrutura errônea de conduta, de princípios e de valores, ou até de pecados, certo? Independente disso, os dons que Deus deu, eles são irrevogáveis, certo? E Deus pode continuar assim operando, e nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, quando nós estudarmos sobre os dons, e que Deus pode sim, em misericórdia, continuar operando através dos dons daquelas pessoas, porque os dons não são para edificação própria, é para edificação dos outros. Então, aquela pessoa pode ser usada nos dons por Deus, sim, para edificar outro, e continuar no erro. Entendeu? Então, nada impede que ela tenha uma estrutura de orar, de abençoar os outros, etc, etc. Certo? Isso não vai eximir ela do erro e não é porque ela está errada que ela vai deixar de ser usada. Entendeu? Aí que tá, que muita gente também, muitas vezes, se confunde, se corrompe e se engana com esse tipo de coisa e dá muita confusão, né? Porque justamente aí vira um julgamento do corpo, e Deus não chamou o juiz das coisas dele, entendeu? Então nós temos que tomar também cuidado com relação a essas coisas, no sentido de não apontar e não julgar, mas sim em amor e em misericórdia buscar tirar essa pessoa do erro, instruir, ensinar,
né? E se ela aceitar, obviamente. Se ela não aceitar, É, nós temos que fazer o pastor, quê? Nós temos que fazer o quê? Orar e exercer amor e misericórdia. É isso. nesse caso dela é o que eu tenho feito, porque assim, ela não aceita instrução nem nada. Não aceita, ela não aceita. E ela, quando a gente vai falar, ela atropela a gente, diz que ela tá certa, que não adianta falar nada, que ela tá certa. Então, eu sempre que Então, eu falei para é o que eu falo aí para ela, quando eu oro chega. para ti, para que Deus te dê esclarecimento, porque Então, exatamente. Quando chega nesse ponto, a própria Bíblia diz que o entendimento da pessoa fica cauterizado. Então não adianta a gente ficar, porque a Bíblia também nos ensina e diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Quem convence do erro, do pecado, da justiça é o Espírito Santo. Então aí, nesse caso, a gente tem que recuar, não adianta ficar embatendo, não adianta ficar batendo de frente, a gente tem que recuar e orar. É o que nos cabe fazer. Entendeu? então, nesse caso é o que eu tenho feito, né? Aí, Amém. assim, quando ela vem, ela quer discutir comigo, eu falei, não vou discutir com você. Eu falei, até mesmo não perder a amizade, porque vai nessas coisas, a pessoa quer discutir, e o interesse da gente não é discutir, é tentar instruir, mas aí a gente fica, o que eu tenho feito é só orado, porque quando ela encontra comigo, ela já fala que, ela olha para mim, você tá errada. Eu falei, então tá bom, mãe, vou fazer o quê? É isso. E muitas Olha, vezes, né, quando a gente liga o piloto automático e a gente se deixa levar por determinadas relativizações dos valores absolutos de Deus, né, a gente começa a realmente questionar. Então, vamos lá, vamos usar a inteligência. Paulo ensinou que nós, como espirituais que somos, nós discernimos a tudo e por ninguém somos discernidos. Então, é assim, são três classes de pessoas, natural, carnal e espiritual. O natural discerne as coisas naturais, carnais discerne as coisas carnais. E os espirituais, a todos discerne, a tudo discerne, e por ninguém é discernido, a menos que Deus dê revelação. Entendeu? Então, eu não estou nem usando a espiritualidade, eu vou usar a inteligência, certo? A inteligência. Então, se existe uma igreja e se o próprio Deus estruturou uma igreja, certo? Por que cargas? Ah, não, mas a igreja foi fundada por homens. Sim, mas o próprio Senhor Jesus fundou a primeira igreja. E entregou a chave da igreja para Paulo, para Pedro estruturar e cuidar. Foi o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo que foi imbuído. A primeira igreja surgiu, está lá em Atos. Agora, se existe dentro da instituição igreja, certo? Uma própria estrutura em que o próprio Senhor, como nós vimos na aula passada, na junção, no ajuntamento dos santos, ele se manifesta, falando que o Senhor Jesus se faz presente quando nós estamos reunidos no nome dele, usando os dons, os ministérios, as unções que ele confiou a cada um de nós para a edificação do nosso corpo. Então, por que cargas d'água isso vai fazer mal para mim? Eu não estou usando espiritualidade. Uhum. Certo? Então, por que que eu não vou? Por que que eu tenho tanta rejeição para ir à igreja, então? Certo? Porque é a minha vontade carnal. Eu prefiro ficar assistindo Netflix do que ir para a igreja. Eu prefiro ficar fazendo qualquer outra coisa do que ir para a igreja. Eu assisto culto online do que ir para a igreja. Eu falei isso na aula para. Ah, mas não pode assistir. Não tem nada a ver que não pode. Deus nos chamou para a liberdade. Mas a palavra nos ensina e diz: não deixeis de congregar, como é de costume de alguns. O congregar é um princípio, é um mandamento bíblico. Então, se é algo que é para o nosso bem e que só vai nos trazer bem, por que que nós não queremos ir, então? E queremos combater isso, falar que não devemos fazer isso? Verdade. O que tem de mal você ir para a igreja? Entendeu? Então, olha como as coisas começam a deturpar e começam a se enviesar para um lado que exatamente esse vira um embate. Aí aquele que é parte do membro do corpo, que deveria estar
está integrado no corpo está combatendo o próprio corpo. Então, quando aquilo que a gente costumava fazer com alegria, eu garanto para vocês, 99,99 dos tais que não querem ir para a igreja e combatem a igreja foram pessoas que, de alguma forma, se decepcionaram com o homem, se decepcionaram com liderança e se decepcionaram com a instituição da igreja, tiveram alguma treta. Ou foram feridos, ou se decepcionaram, ou tiveram alguma treta, ou eles mesmos erraram, mas que passaram algum contexto. E hoje querem usar isso como um subterfúgio para justificar uma posição errada. E aí querem dar base bíblica para uma coisa que não tem base bíblica. Uhum. E, infelizmente, estão levando muitos juntos. Infelizmente. Como também existem muitos que estão dentro da igreja, mas estão fora. Estando dentro, estão fora. Uhum. Existem muitas ovelhas que estão dentro da igreja e fora do aprisco. Ou seja, estão indo para a igreja por obrigação. Isso mesmo. Estão indo para a igreja como quem vai para um clube social. E nós devemos tomar cuidado com essas coisas, irmãos, porque os tempos são maus. A gente não pode fazer as coisas por obrigação para Deus, como meninos, como filhos imaturos. Nós temos que fazer as coisas para Deus com alegria. Gravem isso que eu estou falando para vocês. Quando o que a gente fazia com alegria se torna obrigação, a gente está apenas um passinho só. Pode ter certeza que nós temos um passinho de começar a ser enganado, de estar no engano. Então, nós temos que entender que a gente não tem que estar na presença de Deus, que a gente pode estar na presença de Deus. É diferente. Eu não tenho que orar. Eu posso orar. Que Cristo Jesus nos libertou para a liberdade. Isso tem que ser algo que seja espontâneo, porque a Bíblia também nos ensina e diz que Deus pesa as intenções do nosso coração. E nada há que fique oculto diante de Deus. Não adianta a gente querer enganar Deus. Não adianta fazer as coisas por obrigação, por protocolo. Então eu não tenho que ir à igreja, mas eu posso ir à igreja. Eu não tenho que servir o meu irmão, mas eu posso servir o meu irmão. Eu não tenho que honrar a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas, mas eu posso honrar a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas. É com alegria. A Bíblia diz aquele que sirva com alegria. A Bíblia diz que para a gente dizimar e ofertar, a gente não pode fazer isso por força nem por violência, por necessidade. A gente tem que fazer isso com alegria. Então, entenda, Deus não nos obriga a nada. Ele quer que nós entendamos aquilo que Ele nos instrui a fazer e que isso traga alegria para o nosso coração, sabendo que isso é bom para nós, que Ele é o principal interessado, que nós sejamos efetivos, que nós sejamos produtivos, que nós sejamos prósperos, que nós alcancemos a plenitude de vida que Ele conquistou em Cristo Jesus para nós na cruz do Calvário. Jesus não suportou a cruz pelo seu trabalho, mas ele suportou a cruz com alegria daquilo que estava por vir, daquilo que estava diante dele. Não foi por obrigação. Ele falou, ele não foi por obrigação, ele se entregou à morte. Ele não foi pego de surpresa. E quando ele estava lá, aflito, ele ainda falou para o pai, eu falo, eu não considero o que esses caras estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Olha o nível. Mas é esse nível que ele conquistou para nós e que ele nos dá a plena capacidade de andarmos nele. A galera tinha arrebentado com ele, moído, escrachado, humilhado, feito as piores atrocidades.
E ele falou para o pai, falou, pai, desconsidera, esse cara não sabe o que estão fazendo. Olha o nível de maturidade, de alegria, de convicção de quem sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo. Amém? Amém. Então, que essa palavra realmente ecoe nos nossos corações como algo a considerarmos, algo a pensarmos, algo a vivermos, porque, de fato, quanto a nós, não devemos ser igual a esses que buscam líderes conforme seu próprio coração ou que falem aquilo que nós queremos escutar. Devemos guardar a boa doutrina de Deus e fazer as coisas que todas as coisas que nos estão confiadas, como que para Deus, não para homem, não por obrigação, mas por alegria. Então, hoje à noite, antes de você ir dormir, a hora que você for orar, não ore com piloto automático só por obrigação, porque você tem que orar. Não. Ore com outro nível de consciência e com outro nível de intencionalidade no seu coração. Com alegria de se achegar a Deus. Entendendo que a Bíblia diz que se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achega a nós. Que Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Que Ele se alegra nesses momentos. Quando nós formos servir um irmão, que nós façamos isso por alegria, porque Deus nos instrui a servirmos uns aos outros. E que quando nós fazemos isso, Deus nos está imputando como grandes nessa terra, porque Ele fala, maior é o que serve. Quando nós formos dizimar e ofertar na casa do Senhor, que nós façamos isso com alegria, sabendo que Deus não precisa do nosso dinheiro, que Ele é dono do ouro e da prata, mas que Ele instituiu esse princípio para nos abençoar, para proteger as nossas finanças, a nossa vida econômica e financeira, para nos fazer próspero. Quando nós formos adorar a Deus, que nós façamos isso com todo o nosso coração. Entendendo que Deus não é egocêntrico e não é narcisista, que Ele é autossuficiente em si mesmo, que Ele é soberano e que Ele é eterno, mas que na nossa adoração Ele habita junto conosco e isso nos traz um momento de intimidade e de cumplicidade, de comunhão com Ele. É para isso que Deus nos instrui a adorá-lo. Não é porque ele precisa da nossa, ele é autossuficiente, Deus é soberano. Ele que nos criou, ele não precisa de nada. Deus em si mesmo é suficiente em tudo. Ele não nos instrui a adorar porque ele é narcisista, porque ele é egocêntrico. Não, porque a adoração é um princípio que ele estabeleceu para nós nos achegarmos nele com intimidade, com cumplicidade, em comunhão. Amém? Amém. Então, Amém. que efetivamente essa palavra venha mexer com os nossos corações, nos trazer um alerta, nos trazer uma exortação, nos trazer para perto dela. E que o nosso nível de consciência e de intencionalidade naquilo que nós trilhamos na nossa jornada aqui nessa terra esteja em alinhamento com isso que Deus tem nos alertado e nos ensinado, porque os dias são maus. Irmãos, eu estou falando, eu estou alertado, eu estou realmente com meu coração alertado falando para vocês, porque vocês não fazem ideia da última semana, isso já é uma coisa que faz tempo, mas já da última semana, o tanto de pessoas machucadas, desestruturadas, desarraigadas de Deus, e famílias inteiras, homens e mulheres potenciais, verdadeiras potências, verdadeiros canhões na mão de Deus, totalmente confusos, totalmente dispersos daquilo que é a verdade bíblica da palavra, sendo levados por ventos de doutrina. A Bíblia diz vento de doutrina de demônio.
porque em algum momento ligaram o piloto automático das suas vidas e começaram a fazer as coisas por obrigação. E ficaram a um passo do engano, e deram esse passo e foram enganados. E hoje estão com as mentes cauterizadas, estão com o entendimento cauterizado. E não conseguem enxergar, não conseguem aceitar mais essas coisas. Que Deus tenha misericórdia, que nós não sejamos esses. Que nós sejamos a resposta para esses, para trazê-los de novo para o alinhamento necessário que eles precisam para a vida deles. Amém. Que Deus nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos dê discernimento para nós podermos acessar esses corações em misericórdia e amor, que é o vínculo perfeito de toda relação humana e que nunca falha, e que nós possamos realmente exercer o amor de Cristo, o próprio amor de Deus por essas vidas, porque eles estão clamando. Na verdade, eles estão clamando, estão com fome, estão com sede, estão no engano. E que nós sejamos esses a ser a resposta para esses. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, glória a Deus. Pô, já passamos 10 minutos aqui. Por hoje, era esse conteúdo aqui que eu queria trazer para vocês. Nós vamos nos aprofundar, falar um pouquinho mais da estrutura de submissão e autoridade. Assim como também vamos começar a entrar nos dons espirituais, ministeriais, 579. Vamos trazer. Ó, eu falo uma coisa para vocês. Aqui é como se fosse uma escola bíblica nossa, né? Ela não é dominical, ela é semanal, né? É terçal, sei lá que existe essa palavra, né? É terça-feiral. Vou inventar as palavras novas aqui. Mas eu vou falar para vocês, de todos os trabalhos, de todo o culto, de tudo aquilo que, se você puder colocar na tua escala de prioridade para você estar presente, para você fazer, coloque esses nossos encontros da terça-feira como prioridade máxima. Infelizmente, né? Quando a gente fala isso, essa estrutura, eu sei que muitos não podem, horário, né? Mas enfim, como eu falei para vocês, tempo é uma questão de prioridade. Se organizem para estarem firmes, para ir e incentivem uns aos outros, animem uns aos outros, porque, de fato, o estudo da palavra e da doutrina é o que realmente mais hoje se faz necessário para as nossas vidas e para que nós possamos realmente instruir outras vidas. É aqui que nós crescemos, é aqui que nós somos corrigidos, é aqui que nós somos engrandecidos, somos fortalecidos. E porque não, mas o culto quinta-feira, mas o culto não é tão importante quanto. Eu não estou relativizando a importância do culto, mas o estudo da palavra é algo que, principalmente nos tempos atuais, se faz extremamente necessário, porque esse nível, por exemplo, de estudo de palavra que a gente traz aqui, eu falei para vocês, né? Nós começamos, ainda estamos algumas coisas superficiais, mas nós vamos nos aprofundar. Vou trazer conteúdos mais aprofundados para vocês, mais densos, etc. Mas tem conteúdos que são realmente contextualizados para um estudo, que não são conteúdos e não são níveis de aprofundamento que nós devemos ou podemos muitas vezes trazer para um culto, que vem muita gente de fora, vem muita família, vem uma série de pessoas em vários níveis. Então, dizendo para vocês, aqui é para quem ama a Deus, tem compromisso com Deus, quer negócio com Deus e quer avançar com Deus. Entendeu? Então, basicamente é isso. Se esforce e incentivem, né, os seus irmãos a estarem junto conosco. Amém? Amém. Amém. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Amém. Abraço. Durmam bem, descansem, tenham uma noite de descanso abençoada, revigorante, restauradora, renovadora, e que amanhã, se Deus permitir, vocês acordem
na presença dele para mais um dia abençoado de avanços, de conquistas e de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amo vocês. Beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Beijo. Tchau, Vi. Beijo. Tchau, Adri. Tchau. Lu, Fabi, Jackson. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem na Amém. paz. Aqui, nossos irmãos Dai e Ual estão mandando beijo. Ó. Beijo. Amém? Amém. Beijo, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Até quinta. Até. Tchau.